Olá, líderes e aspirantes à liderança, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a o terceiro vídeo aqui, a nossa terceira aula completa da jornada do líder iniciante. Então, você que é um líder ou um aspirante a líder, você está no lugar certo. Aqui nós vamos discutir hoje os 5 pilares que todo líder deve dominar. Então, todo líder deve saber aplicar isso aqui, que eu chamo de o pentágono da liderança. Então, fique até o final da nossa aula, porque você vai aprender a aplicar cada um desses tópicos que você está vendo aí. Então, você está vendo liderança, você está vendo inteligência emocional, você está vendo comunicação, você está vendo produtividade e você está vendo gestão. Eu vou te mostrar aqui nessa aula, que vai ser uma aula mesmo, então nós precisamos que você entre em ação, que você aproveite o conteúdo e que você aplique cada um dos passos. Eu vou passando para você, da maneira que eu organizei essa aula, para você entender um pilar e fazer um exercício de aplicação. Então, o que eu recomendo que você faça? Quando chegar na hora do exercício, você dá um pause aqui na nossa aula, aplique o exercício aí, tá bom? E depois que você aplicar o exercício de cada pilar, você vai avançando a aula. Aí eu vou falar do outro pilar, vou te passar o exercício, você pausa de novo e assim você não tem a dúvida. Se você ficar até o final dessa aula e aplicar o que eu estou te falando, ninguém segura, você vai alcançar de fato muito resultado. Então, sem mais delongas, eu quero começar isso aqui com um recado importante, hein? A primeira coisa é que você use fone de ouvido. Use fone de ouvido, porque ele aumenta a sua capacidade de atenção. Livre-se das distrações e tenha em mãos um bloco para anotações. É importante que você tenha aí um lugar para anotar para você conseguir fazer esses exercícios. Bom, se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora. Nós estamos agora com o objetivo de alcançar 300 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou liberar para vocês, para os meus inscritos no nosso canal, de graça para os nossos inscritos no canal, um curso meu pago e vocês inscritos no meu canal vão receber esse curso de graça. Então, o curso que eu vendo até hoje para vocês inscritos no meu canal. Quando bater essa meta de 300 mil inscritos, nós então vamos liberar isso para você, tá bom? Se não está inscrito no canal, então faça isso agora. Uma dica que eu te dou é que você me siga lá no Instagram, que você está vendo aí na tela, Murilo Underline Manzano, porque lá você vai ver os meus bastidores, como eu toco os meus negócios, como eu lidero as minhas equipes. Eu vou compartilhando com vocês dicas neste sentido. Tá combinado? Então, bora começar a nossa aula de hoje. Você já tem aí os recados, então fique até o final, porque hoje você vai sair daqui aprendendo como dominar esses 5 pilares e ainda no final vou te dar o plano, o caminho para você fazer isso no menor tempo possível, na verdade 15 dias ou menos. Pois bem, o primeiro pilar é sobre liderança, então nada mais, nada menos do que uma frase de Warren Burns. Liderança é a capacidade, olha que interessante, hein? Liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade. Então, liderança nada mais é do que influência, sua capacidade de influenciar as pessoas a pegar a sua visão, abraçar aquela visão junto com você e aplicarem aquela visão porque elas querem, não porque você mandou. Então, a liderança em si, quando você é um líder de excelência, aliás, os melhores líderes são os estudantes de liderança. Essa é uma frase de Peter Drucker. Se você está aqui estudando liderança, você tem tudo para se tornar um dos melhores líderes, né? Pois bem, esses líderes, que são os melhores, têm essa capacidade de você transmitir a sua visão, o time conseguir entender a sua visão, acreditar na sua visão, comprar a ideia e entrar junto com você nessa jornada. Para você começar então a fazer isso, eu vou te passar um primeiro exercício aqui. Então, o primeiro exercício da aula vai ser o seguinte: vão ser dois, tá? Primeiro, você vai escrever qual é a sua visão como líder. Segundo, você vai fazer uma autoavaliação, definindo as suas forças e pontos a melhorar.
Vou explicar isso melhor. Entender qual é a sua visão como líder. Murilo, como é que eu faço isso? Tá bom, você vai definir. Qual é a sua visão como líder? Isso quer dizer o seguinte: o que você quer alcançar para o futuro? Qual que é a sua visão de futuro realmente atraente? Aquilo que faz o seu coração vibrar. Então eu quero que você se projete ao futuro e se veja sendo esse líder que você sabe que pode se tornar. Depois que você fizer isso, você vai refletir sobre os seus valores. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Em que você realmente acredita? O que, por exemplo, você defenderia com unhas e dentes? Isso é comportamento de líder. Se você pegar os melhores líderes, você vai perceber nessas pessoas uma palavrinha chamada convicção. Você percebe um conjunto de valores muito sólido. A pessoa pode estar certa ou errada, pode estar seguindo uma ideologia ou outra, mas são essas pessoas convictas que sabem exatamente o que elas estão defendendo e lutam por isso com unhas e dentes. São essas pessoas que são seguidas. Essa convicção como líder só é possível quando você tem clara a sua visão. Então, qual é o seu ideal como líder e quais são os seus valores como líder? Esta clareza faz uma enorme diferença. Depois, você vai fazer a sua autoavaliação. Então, o que eu recomendo que você faça? Você pega um papel em branco, pega aí as suas anotações e você vai escrever assim, ó. Você vai fazer uma linha no meio. Do lado esquerdo, você vai escrever ali as suas forças. Quais são os seus pontos fortes como líder? Quais são as suas qualidades, as suas virtudes, os seus talentos? Quando você olha para dentro, você começa a perceber, olha, isso me diferencia das outras pessoas. Então você vai colocando ali as suas forças do lado esquerdo. E depois você vai colocar as suas fraquezas, os seus pontos a melhorar como líder, os seus defeitos, entre aspas, que podem te impedir de alcançar essa visão que você definiu. Então, esse exercício de autoavaliação é literalmente um exercício de autoconsciência. Você começa a entender, peraí, o que eu sou bom e o que eu preciso melhorar. Isso vai fortalecendo a sua liderança. Aliás, liderança é um comportamento. Então, eu sugiro que você dê o pause aí. Se você ainda não está fazendo isso, dê o pause e escreva o que eu acabei de te falar aí, tá bom? Este é o exercício. Ok, eu vou assumir então que você já fez o exercício e nós vamos aqui para o nosso segundo pilar, que é a inteligência emocional. Essa frase, nada mais, nada menos que Zig Ziglar, um mago da motivação, um mago das vendas, né? Zig Ziglar era um mago das vendas. Esse cara vendia areia no deserto, né? E eu concordo muito com essa frase. Eu concordo muito que o maior inimigo do sucesso é o medo do fracasso. O medo é, na verdade, a sua maior fonte de autossabotagem. Isso tudo quer dizer que o líder, quando ele está se sabotando, ele não tem uma coisa chamada inteligência emocional. Inteligência emocional é você continuar acreditando nos seus objetivos, mesmo quando você está passando por fracassos temporários. Eu já vou dizer, eu não sei a posição que você está hoje. Se você é um estagiário, se você é um gerente, se você é um diretor, se você é o dono da companhia. Eu não sei. Eu sei que você é líder ou é aspirante a um. Então a fórmula não muda. Mas vou deixar uma coisa clara para você. Sem inteligência emocional, você não cresce. Sem inteligência emocional, você não lidera. Porque para cada novo projeto que você definir, para cada nova meta que você implementar, você vai ter que ser provado no fogo. Você vai ter que passar pelo rebento da onda ali, até que você consiga, de fato, estabilizar a sua meta. Toda mudança vai passar por desafios. Então, líder, a sua inteligência emocional, e hoje mais do que nunca, né? O mundo corporativo hoje é muito desafiador. Nós, como líderes, eu falo isso por mim aqui também, tá? No meu negócio, aqui na Skill Educação Corporativa, como sócio fundador, como CEO, eu sou desafiado todos os dias a fazer mais com menos. Sou desafiado todos os dias a elevar o padrão do meu time e a corresponder ao padrão que o meu time tem sobre mim, sobre a minha liderança, atender essas expectativas. Então, como líder, nós somos convidados o tempo todo a se desenvolver. E aquele que não se desenvolve, aquele que não busca evolução, não tem espaço no mercado. Então, esse é o segundo pilar do pentágono da liderança. Como é que se desenvolve, então, a inteligência emocional? Como é que você vence a autossabotagem,
o medo, que é o principal inimigo da inteligência emocional. Você vai fazer o seguinte: você vai refletir sobre os hábitos que possam estar impedindo o seu progresso. Por que você vai fazer isso? O que é autossabotagem? Autossabotagem é você fazer coisas que vão prejudicar o seu desempenho, que vão prejudicar o alcance dos seus objetivos. Isso é autossabotagem. Então, como é que você mapeia, identifica os seus processos de autossabotagem? Que, no fundo, são problemas de inteligência emocional. Todo problema de autossabotagem tem a ver com problema de autoestima. Você resolve a sua inteligência emocional, você resolveu o problema de autoestima. Um está sempre lado a lado com o outro. A sua inteligência emocional nunca vai ser maior do que a sua autoestima. Então, você tem que olhar sempre para isso aqui, tá? Essas coisas vão sempre andar juntas. Então, você vai parar agora, dar um pause no vídeo aí e vai refletir. Quais hábitos você pode estar fazendo agora que estão impedindo o seu progresso? Por exemplo, pode ser que você desenvolveu o hábito de comer muito junk food, né? De comer muita comida ruim. Então você adora chegar em casa e comer um pote de sorvete, uma barra de chocolate, ou você desenvolveu o hábito de consumir álcool regularmente. Isso atrapalha a sua noite de sono, que atrapalha a sua performance no dia seguinte. Ou você desenvolveu o hábito de chegar na sua casa, em vez de se exercitar, em vez de fazer uma boa leitura, você prefere sentar no sofá e ficar assistindo uma série, tomando a sua cervejinha, o seu vinhozinho. Eu não sei qual é o hábito que você precisa identificar. Mas agora eu quero que você pare e reflita. Cara, o que eu posso estar fazendo? Os hábitos, às vezes rotinas diárias, que podem estar impedindo que eu me torne o líder que eu quero me tornar. Olha, você vai se surpreender quando você começar a refletir sobre os comportamentos que você tem que podem estar impedindo você. Você quer um hábito que as pessoas têm hoje, e me parece uma epidemia na liderança? É a procrastinação. Procrastinação, por exemplo, é você saber que você precisa dar um feedback para o seu time e você deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Procrastinação, por exemplo, é você saber que você deveria ter lido pelo menos 10 páginas daquele livro que você comprou ou que eu te recomendei, né? Eu vivo recomendando livros para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, eu já te convido a fazer isso. Porque o fato de você estar comigo até agora, se você não deixar o seu curtir, o YouTube entende o seguinte: olha, se a pessoa está assistindo esse vídeo e não deixou o curtir, quer dizer que o vídeo não é tão bom assim. Então já deixa aí o seu like e também, se você não fez isso, já se inscreve no meu canal, tá bom? Então faça isso agora, dê um pause aí e reflita sobre o seu hábito que pode estar impedindo você de alcançar o seu progresso. Agora eu vou assumir que você já fez isso. Nós vamos aqui então para o nosso próximo pilar do pentágono da liderança, que é a comunicação. Então, para a comunicação, eu escolho essa frase de Bernard Shaw. O maior problema na comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Hoje tem muito líder iludido. Hoje tem muito líder que acha que o time sabe exatamente o que ele espera. Tem muito líder hoje que, ao delegar uma tarefa, acha que a pessoa entendeu o que ele pediu. Que a pessoa não entendeu nada. Ele acha que o time sabe o que ele espera do time, mas o time não faz a menor ideia. Ele acha que está se comunicando com clareza, mas o time está sempre confuso. Ele fala A, o time entende B. Ele fala B, o time entende C. A comunicação é, sem dúvida, um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade que o líder tem para virar o jogo, para se tornar um líder de excelência, o cara que é ouvido, que é seguido. Olha, pensa comigo. Essa habilidade da comunicação é o centro da liderança. É o centro da liderança. Então você tem que olhar com muito carinho para a sua comunicação. Eu mesmo, vocês já devem ter visto aqui, quantos cursos eu já lancei para líderes dominarem a comunicação. O MLI é um deles, Manual do Líder Iniciante. Então, o que você vai fazer para desenvolver essa comunicação? Você vai fazer o seguinte, você vai praticar a escutativa. Como é que é isso, Murilo? Presta atenção aqui, hein? Na primeira oportunidade que você tiver, quando essa aula aqui terminar, você vai sair da aula. Na primeira oportunidade que você tiver, ou seja, quando alguém vier falar com você, pode ser a sua esposa, pode ser os seus funcionários, pode ser o seu filho, seja quem for. Você vai exercitar a escutativa. O que é a escutativa? Você está ouvindo a pessoa
e se concentrando com curiosidade e interesse no que ela está falando. Então a pessoa está falando com você, você está interessado em ouvi-la, você está interessado em entender aquilo que ela está falando, ao invés de ficar na sua cabeça já procurando uma resposta, algo que você possa falar. Isso é escutativa. Então a escutativa, para você reforçar essa habilidade, quando a pessoa estiver falando com você, você vai fazer gestos de que concorda com ela, você vai fazer perguntas, porque quando você pergunta, a pessoa entende que você está prestando atenção no que ela está falando, e você ao mesmo tempo vai parafrasear, né? Você vai falar o que a pessoa estava falando, então você vai repetindo pequenas frases nesse sentido. Tem gente me ligando aqui, né? Ok? Então esse é o seu exercício aí de praticar a escutativa. Assim que essa aula terminar, você vai sair daqui, a primeira pessoa que vier falar com você vai começar a treinar a escutativa. Por que a escutativa é tão importante? Porque é ouvindo as pessoas que você consegue se conectar com elas, não é falando. Eu fiz um teste com um dos meus alunos, eu recomendei para ele que na próxima reunião, ao invés dele chegar já falando o que as pessoas tinham que fazer, etc, etc, ele mudasse, ele ouvisse as pessoas. Ele mudou a ordem da reunião, ninguém sabia, ninguém esperava aquilo, porque já era uma reunião padrão. Então ele chegava para falar com as pessoas e já chegava direcionando, cobrando e perguntando, né? Dessa vez não. Dessa vez ele sentou na sala, como sempre, e falou: olha, pessoal, hoje eu quero inverter a ordem aqui, eu quero ouvi-los. Então nós vamos seguir da seguinte forma. Vou perguntar para você o que nós podemos melhorar em cada um dos departamentos, né? Porque eram chefes de departamento. O que nós podemos melhorar no seu departamento? E o que você sugere que nós façamos para resolver isso aí? Ele falou que foi a melhor reunião da vida dele, a quantidade de ideias que ele teve, a quantidade de sugestões que ele teve, o quanto ele entendeu da realidade foi absurdo. Isto é escutativa. Os melhores líderes, falam um pouco, escutam muito. Por isso você tem 2 ouvidos e uma boca, não é verdade? Bom, vamos seguir. Você vai praticar então a escutativa. Próximo passo é a produtividade. Os seus resultados são um reflexo direto do seu esforço e da sua dedicação. John Maxwell. Quando nós falamos de produtividade, evidentemente, se você não tiver tesão de fazer acontecer, se o líder não tiver energia, se o líder não tiver desejo ardente de ter sucesso, o que vai acontecer? Ele vai ser um líder bunda mole, ele vai ser um líder meia bomba. Você sabe como é que você lidera as pessoas? Com energia. O seu time jamais pode ter menos energia que você. Se você quer ser o exemplo, você tem que ter energia, você tem que fazer o que você falou, você tem que estar realmente interessado, presente no negócio, você tem que estar o tempo todo refletindo sobre as metas da companhia, você tem que estar apaixonado por essas metas, você tem que estar medindo, buscando indicadores. É isso que você deve fazer. Só que para você conseguir fazer isso, você vai fazer o exercício aqui. Para você ter desejo ardente, você tem que fazer o quê? Você tem que saber o que quer. Então, o exercício aqui que você vai fazer é estabelecer metas de 1, 2 e 5 anos. Em seguida, você vai definir a rotina ideal que vai te aproximar dessas metas. Por que eu estou te falando isso? Porque produtividade depende de interesse, de motivação. Motivação depende do quê? Como a própria palavra diz. Então, eu quero mistura das duas, porra. Então, reflita ou defina quais são as suas metas para 1, 2 e 5 anos. Qual que é o teu plano para daqui a 5 anos? Você tem um plano de 5 anos? Eu realmente recomendo que líderes trabalhem com planos de 5 em 5 anos quando o assunto é desenvolvimento de carreira. Porque isso te dá uma visão sólida, isso te dá uma visão de médio prazo, isso vai alocando as suas ações, os seus recursos naquela direção, tá bom? O próximo passo, então, que você viu ali é definir a rotina. Por que eu quero que você defina a rotina ideal? Isso é gestão do tempo, isso é produtividade. Olha, se você tem metas para alcançar, mas você não faz nada na direção delas, o que vai acontecer? Vai virar só um pedaço de papel. Não vai virar nada esse negócio.
Para você alcançar uma meta, você tem que realizar as ações. E ações são consequência de uma rotina bem definida. Então, quais são as rotinas que você vai ter que definir a partir de agora para alcançar essa meta? Você vai pegar essa rotina e inserir isso na sua agenda. Tá combinado? Então, dá o pause aí, faz o exercício. Vou assumir que você fez o exercício. E agora vamos para o último passo, que é gestão. Frase de nada mais, nada menos que Peter Drucker. Essa aqui eu escolhi a dedo para você, hein? Gestão é fazer as coisas do jeito certo. Liderança é fazer as coisas certas. Então, Peter Drucker. Você percebe o seguinte, o que o Peter Drucker quer dizer com isso? Gestão é você planejar, gestão é você organizar, gestão é você direcionar e gestão é você controlar ou monitorar. Isso é gestão. Então você foca em processos, você foca em mecanismos que vão lhe mostrar se você está indo para o lugar certo ou não. Para isso você tem que ter ferramentas, você tem que ter técnica. A liderança não, a liderança é uma conduta. Liderança não é você organizar, planejar, direcionar, controlar. Liderança é uma conduta. O que nós falamos até agora é basicamente a conduta de um líder. Gestão, você precisa de modelo de gestão, você precisa de ferramentas de modelo de gestão. Então, o que é que você vai fazer para desenvolver a sua gestão? Você vai criar ou aprimorar o sistema de monitoramento de desempenho da sua empresa. O que você vai fazer? Se a sua empresa, se o seu departamento já tem um sistema de desempenho, de avaliação de desempenho, de monitoramento de desempenho, você vai olhar para esse sistema e vai identificar os pontos a melhorar. Você vai aprimorar. Agora, se ainda não tem no seu departamento um sistema de avaliação, de monitoramento de desempenho, você vai criar. Tá? Mas, Murilo, como é que eu crio isso? Ora, as melhores coisas são as mais simples. Você não precisa, por enquanto, de um Power BI para monitorar isso. É claro que isso é bom, é claro que isso é ótimo. Quanto mais dados, melhor. Mas o monitoramento é você definir o seguinte, qual é a meta, quais são os 3 principais indicadores, 2 ou 3. Isso aqui nós vamos monitorar diariamente ou no máximo semanalmente. E aí nós vamos identificar aqui como é que o meu time está desempenhando na direção desses KPIs, desses indicadores. Tá? Murilo, mas eu não sei como fazer isso na prática. Ora, mas é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu estou compartilhando com você todo esse conhecimento. Você pode aprender a fazer isso, por exemplo, no chat GPT, você pode perguntar para o GPT, pô, esse aqui é o meu sistema de monitoramento atual, como é que eu melhoro ele? E o GPT pode te ajudar. Você pode dar um Google, você pode ler livros, isso tudo vai te ajudar. Entretanto, eu quero te convidar a aplicar o pentágono da liderança, do jeito que você está vendo aí, com a minha metodologia. Você pode tentar sair fazendo isso a esmo, ou você pode aplicar com quem já conhece, com quem já aplica. Eu aplico isso nos meus negócios. Os meus alunos aplicam isso e têm muito sucesso. Vou te mostrar 2 histórias inspiradoras aqui para você como líder. Nós, como seres humanos, precisamos de gente que nos inspire. Vou mostrar 2 alunos aqui rapidinho para você, o nível de resultado que eles estão alcançando com o MLI, Manual do Líder Iniciante. E agora eu vou te convidar a olhar para essa oportunidade aqui junto comigo. Então, o pentágono da liderança, como você está vendo aí, é a metodologia que eu criei, tá? Que já muitos alunos já têm aplicado isso e estão conquistando grandes resultados. Você pega aqui o caso do Danilo, tá? Olha o que o Danilo comentou na área de membros. Esse treinamento é extremamente valioso. O conhecimento adquirido aqui, todas as informações, destravaram várias e grandes ideias que eu já comecei a aplicar e já fizeram grande diferença. Obrigado, Murilo. O conteúdo me fez enxergar, aprender em 2 semanas o que talvez eu demoraria 2 ou 3 anos sozinho. Então, veja bem, em 15 dias, o Danilo aplicou o pentágono da liderança do jeito que eu ensino ali, os métodos, as técnicas, as estratégias do curso completo, evidentemente, e deixou esse comentário. Murilo, o que eu aprendi em 15 dias, eu não aprendi em 3 anos. Mas não é só isso não, tá? Quem aplica a metodologia que o MLI tem resultados como esse aqui. Esse aqui é um e-mail que o nosso aluno Moacir recebeu. Então, olha que interessante.
Reconhecendo o seu esforço e dedicação nas entregas dos resultados para a contribuição do crescimento da empresa X, temos o prazer de comunicar que a partir de setembro de 23, né, foi no ano passado, você receberá um aumento salarial como mérito pelo seu trabalho. Estamos muito felizes pela sua conquista, desejamos em sua carreira e continuamos contando com você. E aqui foi um e-mail que o líder do Moacir enviou para ele. Eu posso ficar te mostrando cases aqui, são mais de 400 cases de sucesso que nós temos no MLI, Manual do Líder Iniciante, mas a gente ia passar muito tempo aqui e eu ia ficar te mostrando isso. Eu quero que você faça agora, que você aproveite essa grande oportunidade. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, tem um link. Esse link vai levar você para a página do nosso curso Manual do Líder Iniciante. O preço está absurdamente acessível. Está mais barato do que uma cervejinha por mês. Então aproveite isso, estude com o meu método. Vai ser um prazer receber você como meu aluno, guiar você nesse caminho do autodesenvolvimento e da busca pela excelência na liderança. Você merece isso, sua família merece isso, o nosso país merece isso. Bom, se esse vídeo fez sentido para você e você ainda não fez isso, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. E também, se você não assistiu a aula 2 e a aula 1, faça isso agora. A aula 2 e a aula 1 vão te dar um conhecimento profundo, como você viu hoje aqui. O que eu te entreguei aqui é, de fato, um plano para você aplicar, para você exercitar e desenvolver ali cada um daqueles pilares. Mas a aula 2 e a aula 1 vai te dar ainda mais embasamento para desenvolver a sua liderança. Se você é um líder iniciante, se você é um aspirante a líder, se você já é um líder experimentado, isso pode fazer uma grande diferença. Tá combinado? Um forte abraço e nos vemos então no próximo vídeo ou dentro do MLI. Vai ser um prazer ter você do lado de cá. Até lá!